Bom dia, queridos alunos do nosso curso de naturopatia. Mais uma vez não estou sozinho e hoje resolvi trazer a minha mãezinha para vocês conhecerem aqui, que também é da coordenação do curso, né, mãe? Sim. Se apresenta pro pessoal, mãe. Fala o seu nome, fala o que a senhora faz. Eu sou a Gildete, né? Eu faço um trabalho social aqui na Vila Carmozina. Acompanho idosos, crianças, enfermos. Faço uma parceria com o posto de saúde, então a gente corre um pouquinho, né? Mas é bom, é melhor correr do que não correr mais. Exatamente, né, gente? É melhor correr um pouquinho mais rápido do que ficar parado, né? Isso que é importante. Se tem que correr, a gente corre, vai atrás. Enfim, sejam bem-vindos à aula 16. Trouxe a minha mãe aqui hoje porque a gente já vai começar falando um pouco. Então, eu tava correndo dele, tá? Aí ele me pegou e me trouxe na marra. Eu falei, não, tem que gravar a introdução comigo, tá na hora de gravar comigo, né? Tô sempre gravando sozinho, aí gravei já com a Ju, gravei com outras pessoas, gravei com a Denise, inclusive, também, né? Que a Denise tá sumida, gente. A Denise foi novamente sequestrada. Se alguém tiver notícia da Denise, por favor, passe no WhatsApp oficial que a gente tá precisando encontrar ela, inclusive. Mas hoje eu trouxe minha mãe aqui pra gente conversar um pouco, né, mãe? A gente vai começar falando agora um pouco pra gente da nossa segunda aula presencial. Nós tivemos a primeira aula, minha mãe ajudou na organização. Fala um pouco como é que foi a aula para eles também, para convidar o pessoal a vir para a segunda, que a gente está esperando. Gente, olha, nós tivemos a primeira aula, né, que foi maravilhosa, foi sensacional. Veio bastante gente, a gente pôde interagir pessoalmente, né, dar aquele abracinho assim gostoso, carinhoso. Então é bom, né? Vamos lá participar da segunda aula. E olha só, olha, dá uma olhadinha aqui, dá licencinha um pouquinho só, Guilherme, olha. Bem-vindo. E ali em cima, coisas boas acontecem aqui, olha só que legal. Vamos lá, a gente está aguardando vocês para a nossa segunda aula presencial, tá bom? Para a gente se abraçar novamente. Exatamente, então gente, venham para nossa aula, teremos aí terapeutas que vão trazer conteúdos para a gente também. Eu também estou preparando um conteúdo para essa segunda aula bem interessante para a gente conversar um pouco e também dar esse abraço gostoso, trocar essa energia, ter esse carinho e prestigiar também os nossos amigos que colaboram com o conteúdo e também fazem a venda dos produtos aí importantes para a saúde holística integrativa, para que todos possam cada vez mais melhorar a saúde aí, né, ter tudo, enfim. Também teremos uma mesinha com café, óbvio, o café é fundamental, né? Então se você quiser, minha mãe também que for, monta a mesa, coloca tudo lá. Aí o pessoal também traz aí um pratinho de doce, um pratinho de salgado, coloca na mesa também para dividir com todo mundo. Então participem, tá? Já está confirmada, vai ser no dia 3 de julho, às 8h30 da manhã. Por que escolhemos o domingo dessa vez? Porque estamos fazendo testes, vamos testar as datas. E vamos deixar aí pro domingo para ver se a adesão do pessoal melhora, se fica mais fácil para todo mundo conseguir vir. A gente sabe que de semana tem a questão do horário comercial, tem toda essa dificuldade de participar, tem que sair correndo e fazer outra coisa. Então vamos ver se no domingo fica mais fácil para mais pessoas virem também. E aí a gente vai decidir depois, se deixa só a quinta, só o domingo, ou se vai variando as datas. Eu acho que vai ser mais assim, né? Sim. Faz um dia uma quinta para quem pode participar, um dia um domingo. Enfim, sejam bem-vindos a essa aula presencial também, ela vai ser muito boa e já estamos esperando você. O segundo recado que eu quero passar para vocês é referente à live que efetuamos com o Dr. Uronal Zancan. A live foi ótima, o doutor trouxe vários conteúdos muito legais pra gente e que bom que vocês puderam participar aí, a adesão da live também foi muito boa. E estamos também verificando novos profissionais, novas pessoas dentro e fora do nosso curso para trazer para a nossa live. Então aproveite esse momento de interação e participe da live, divulgue aí para os demais amigos, incentive os amigos a participar. E quando o grupo abrir hoje e quando o grupo abrir domingo, conte também como foi a sua experiência com a nossa live, o que você achou, se você gostou de tudo, traga o seu testemunho para a gente, tá? Isso é muito importante. E a quinta live em breve vai ser marcada também. Por enquanto, só temos a data da nossa aula presencial. Em breve marcaremos a quinta live e como também em breve entraremos de férias, nós manteremos a estrutura de live para julho também. A quinta live acontecerá em julho no período de férias, então já fico deixando vocês avisados também para que vocês participem da nossa quinta live aí dentro do período das nossas férias. Essa é uma live descontraída, vamos conversar bastante, vai ser bem legal também essa live, tá? Gente, falando em férias,
que é o terceiro recadinho que eu queria falar para vocês, essa daqui é a penúltima aula deste semestre, tá? Aí a próxima aula vai ao ar dia 1 de julho e aí nós entraremos de férias. O período de férias é o mês de julho todo. Voltaremos ao nosso curso no dia 5 de agosto. Então a gente entra de férias dia 1 de julho e voltamos para o dia 5 de agosto, tá? Não se esqueça dessas datas. Precisamos desse período de férias também para que possamos continuar o planejamento do curso, gravar novas aulas, trazer novos terapeutas para termos conteúdo para fornecer para você até o fim do ano, tanto para aulas presenciais, tanto para lives, tanto para as nossas aulas oficiais, que são as aulas online. Então aproveite as férias, estude. O grupo continuará aberto tanto na sexta-feira quanto no domingo. Então você poderá conversar com os alunos, trazer dúvidas, compartilhar conhecimento e conteúdo conosco e poderá também conversar aí de temas livres nesse período, a que você se sinta à vontade no que diga relacionado à saúde. Então aproveitem as férias também, continuem estudando e tragam também sugestão de temas e conteúdos para o segundo semestre. Alguns temas já estão anotados, alguns alunos já pediram algumas coisas e já temos alguns temas anotados também para essa finalidade. Gente, o último recadinho do coração para a nossa introdução é sobre a atividade de fixação. Ela iria ser enviada, só que houveram alguns problemas e não foram enviadas ainda. Então o que fizemos? Conversamos, eu tive algumas conversas com algumas pessoas e também nós estamos preocupados com a quantidade de atividades de fixação. Se a gente ficar divulgando uma atividade por mês, nós vamos ter de 8 a 9 atividades até o fim do curso. E a gente não quer que esse volume fique muito alto, porque o pessoal já está começando a se confundir, não acha o link de uma, esquece de responder uma e responde a outra. Então isso já está gerando um pouco de... Esse molde de uma atividade por mês está gerando um pouco de desencontro e a gente não quer que esses desencontros sejam dissipados. Então nós decidimos dissipar agora menos atividades de fixação. Nós vamos disponibilizar no máximo 5 a 6 atividades. A atividade que será disponibilizada será para o mês de maio e o mês de junho, com questão para a primeira aula do mês de julho também, que é a última aula antes das férias. Então ela já vai ser uma atividade completa com esse período todo. Vocês podem ir estudando e podem ir revisando esse conteúdo com as cartas, com os temas, para responder a atividade sem nenhuma pressa. É melhor fazermos assim do que termos um monte de atividades, todo mundo confundido e não fazermos a coisa certa, né? E é isso. Essa atividade também vai contemplar a presença de todas as aulas que eu citei. De todas as aulas que estiverem disponíveis lá, você vai ter a presença garantida de todos esses itens, tudo bem? A presença, 75% aí das atividades devem ser respondidas pelo menos e de maneira correta para que o seu certificado seja disponibilizado no final do curso. E é isso, gente. Eu já falei demais aqui, né? Toda introdução eu venho falar. Vamos falar menos, né, mãe? É isso, claro. Eu fico falando. Vamos agora apresentar as nossas aulas, o nosso conteúdo de aulas. A primeira aula que vocês vão assistir hoje, aqui no nosso curso, é uma aula com a nossa terapeuta Fernanda Ferreira. Ela vai falar um pouco de florais. Vocês já ouviram falar nos florais? Os florais são importantes, tem várias finalidades e ela vai trazer um pouco desse conhecimento pra gente. Então, Fernanda, agora a palavra é com você. Bem-vinda à primeira aula do nosso curso, da nossa 16ª aula de hoje. Olá, gente. Um ótimo dia. Estamos aqui mais uma vez para gravar uma aula para vocês. E hoje nós vamos falar sobre a terapia frequencial ou a terapia floral. Mas quero deixar bem claro para vocês que o floral que eu vou conversar e vou explicar para vocês não é o floral de Bach, é o floral frequencial e existe uma diferença, tá? E eu quero falar com vocês hoje, inclusive, sobre a linha dos frequenciais que eu trabalho hoje. Existem várias linhas e tem a linha dos chakras, inclusive aqui tá faltando 2 chakras, né? Nós sabemos que são 7 chakras que alinham o nosso corpo de forma energética, tá? Então, o que são, né? Vamos entender aí um pouquinho, tá? Eu vou até ler aqui uns trechos para vocês. Floral frequencial, eles são compostos por micro quantidades de extratos e essências florais criteriosamente preparados a partir da riquíssima flora brasileira. Só que o foco de atuação das frequências são contrapartes energéticas dos diversos sistemas orgânicos, quais circulatório, digestório,
endócrino ou gastrointestinal, né? Diretamente no nível energético e comportamental, com reflexo no equilíbrio funcional do organismo. Ou seja, quando eu uso uma terapia floral frequencial, eu vou estar corrigindo a frequência desse órgão, desse sistema, seja o cardíaco, seja o digestório, seja o endócrino, e a gente tem um floral ou uma frequência para cada órgãos e sistemas, tá? E o que é muito interessante? O floral frequencial, ele atua na matriz celular daquele problema em questão, daquilo que a gente está tentando resolver e entender. Já falei aqui com vocês em outras vezes e repito que 90% dos nossos problemas físicos vêm do emocional. Então, quando eu utilizo uma terapia floral frequencial, eu vou atuar na raiz desse problema, na matriz desse problema, no gatilho, naquilo que desencadeou. Então, eu vou ter ali uma alteração, uma mudança comportamental também. Então, ele atua no comportamento e assim a gente consegue ter um efeito dentro desse tratamento. Nós sabemos que são 7 chakras, né? Então, aqui tá faltando o coronário, tá? Que seria o primeiro, que ele fica aqui no topo da cabeça, tá? Depois vem o frontal, que também ele pode ser chamado de terceiro olho. Na medicina chinesa, nos pontos da acupuntura, eu uso esse ponto aqui também para colocar a agulha. Esse ponto ele chama na acupuntura Yin Tang, para ver como tá tudo interligado, né, gente? Tá tudo amarrado. Esse ponto, pela medicina chinesa, pela acupuntura, é um ponto para dar clareza. É um ponto que ele dá a visão. Quando a pessoa fala assim, eu não vejo solução para este problema, né? Então, eu não vejo, eu não encontro. Então, esse ponto, estimulando esse ponto, ou com agulha, ou com stipper, ou com uma frequência, que é o frontal, a gente vai ter essa clareza, tá? Depois eu vou falar de cada chakra e de cada frequência. Depois vem o laríngeo, né? Que ele tem a ver com toda essa região aqui da nossa laringe, com tireoide também. Depois vem o cardíaco. Depois vem o plexo solar, depois o umbilical, que tá faltando, e por último o chakra básico, tá? Como que cada chakra atua? Em quais órgãos, em quais sistemas, em quais glândulas do nosso corpo, tá? No caso do coronário, que é esse ponto aqui na nossa cabeça, inclusive é um ponto que eu também uso na acupuntura, que chama VG20, tá? Esse ponto também abre a mente, dá clareza, auxilia nas decisões. Estou em dúvida, não sei qual decisão tomar, não sei qual caminho seguir. Então, esse ponto aqui, ele é maravilhoso, eu amo esse ponto, tá? Ele vai, quando eu utilizo esse frequencial do chakra coronário, eu vou estar trabalhando aqui a insônia, a labirintite, problemas glandulares. Quando eu utilizo o frontal, ele vai auxiliar dor de cabeça, sinusite, confusão mental. O laríngeo, tireoide, obesidade, afecções relacionadas à garganta, né? Tudo aquilo que eu não falo, tudo aquilo que eu preciso falar, pôr pra fora. Lembrando também, gente, que além dele ter a frequência que vai atuar de forma física, em glândulas, em órgãos e sistemas, ele tem frequências específicas, tá? No caso do chakra frontal, ele tem frequência da hipófise. Sabemos que a hipófise é uma glândula que ela trabalha na questão aí dos pensamentos, por isso que ele ajuda aqui na dor de cabeça, sinusite, confusão mental, né? A gente tem aqui dentro do nosso cérebro, a gente tem hipotálamo, hipófise e pineal. Cada uma delas tem um papel fundamental e importante no nosso corpo, tá? Também tem frequência de plantas, aqui tem frequência da alfazema e do picão preto, tá? O laríngeo, ele vai ter a frequência saudável da tireoide, né? Sabemos que a tireoide está localizada nessa região. E ele também tem frequência de bálsamo, serralha e suinã. Eu sei que a gente já falou, ou outros profissionais
terapeutas e professores já falaram sobre a fitoterapia, mas a gente também pode falar disso melhor depois, tá? De cada planta aqui. No caso do cardíaco, ele tem frequência do timo. O que é o timo? É uma glândula que está localizada no centro, tá? Entre a mama. E é uma glândula que ela é responsável pelo nosso sistema imunológico. Quando eu equilibro o timo, eu equilibro a minha imunidade, eu equilibro a frequência do pulmão e, consequentemente, também do coração, porque estão interligados e um manda energia, oxigênio para o outro, tá? E também tem frequência de duas plantas, orquídea e amor perfeito. No caso do plexo solar, ele tem frequência saudável do pâncreas. Nós sabemos, gente, que todos os nossos traumas que nós vivemos, eles vão afetar principalmente o nosso pâncreas, tá? Depois a gente vai estar abordando questões e conteúdo dentro da iridologia, a gente vai abordar melhor isso, mas a gente pode sofrer um trauma que vai causar problemas na gente, situações, disfunções emocionais, né, e físicas, porém o pâncreas ele é sempre afetado, inclusive a gente vê isso na iridologia. Quando a gente tira uma foto da íris, a gente vê se tem uma marca no pâncreas, a gente vai entender que houve um trauma, e foi um trauma, e às vezes é um trauma de um nível mais grave, tá? Então, o plexo solar é até uma frequência, um coringa, assim, que a gente, sabe, a gente tem que ter em casa, porque assim, quem não sofreu um trauma, né? Então, ele vai ter frequência do pâncreas e da camomila e da carqueja, tá? O umbilical, ele vai trabalhar aqui ovário, testículo, próstata e útero. Então, ele vai equilibrar a frequência e as emoções e o comportamento que está relacionado a disfunções nos órgãos reprodutores feminino e masculino, tá? O chakra básico, ele tem frequência saudável das nossas glândulas adrenais e também dente de leão. Então, qual é a função do chakra básico? Ele vai atuar nos rins, nas adrenais, nas nossas articulações, tá? Ou algumas pessoas chamam de juntas, né? E também nervo ciático. Então, gente, nós sabemos que quando nós nascemos, a nossa energia Chi ou nossa energia Ti, que é a nossa energia vital, ela está protegida, ela está dentro do nosso rim, e o nosso rim está protegido pela nossa vértebra sacral, que são as 3 últimas que nós temos depois da lombar, tá? Então, o chakra básico, ele vai trabalhar questões de essência, questões que às vezes a gente quebrou um padrão, tá? Quebrou uma crença, porque da onde vem a palavra sacral? Vem de sagrado. Então, por isso que a nossa vértebra sacral, ela guardou o nosso rim e a nossa energia Chi quando a gente estava em formação. E depois, no desenvolvimento, se separaram, tá? Então, eu vou explicar para vocês como que cada um vai atuar de maneira, o que ele vai corrigir e o que ele vai devolver pra gente. O que ele vai tirar que tá errado, essa frequência vibracional, e qual é a frequência correta que vai colocar. Lembrando, gente, só um detalhe muito importante. Floral, frequencial ou não é medicamento. Os florais não são medicamento, assim como a fitoterapia também não são medicamentos, tá? Então, é importante lembrar disso. Caso a pessoa já tome, já faça uso de algum medicamento controlado, pressão arterial, tudo isso tem que ser acompanhado pelo médico, por um terapeuta responsável, para poder fazer até, de repente, se possível, futuramente, um tratamento adequado, poder estar retirando esses remédios alopáticos, tá? Então, floral frequencial não substitui a alopatia, porém, a gente sabe que a gente consegue alcançar aí um nível de curabilidade, né? Mas isso não é muito divulgado.
Mas tudo isso tem que ser acompanhado por um bom terapeuta e um médico de confiança. Então, gente, agora eu vou explicar para vocês a ação mesmo prática aí de cada chakra, de cada frequência, tá? Lembrando que isso aqui é só uma linha desses florais frequenciais que eu utilizo como tratamento também aqui nas minhas avaliações, tá? Então, vamos lá. O chakra básico, ele mitiga, então ele tira o medo e promove a ação. Interessante, né, gente? Por que ele mitiga o medo? Então, a gente lembrando ali da medicina chinesa, o medo, ele é uma emoção que ele afeta o nosso rim. Então, como ele é o básico, e eu comentei com vocês que ele vai trabalhar toda essa parte aqui, nossa, da nossa essência, né? Da onde a gente veio, a nossa energia chi, então é onde estava o nosso rim. Então, o medo é uma emoção que vai afetar o nosso rim de forma física, tá? E o que ele promove? Então, ele tira o medo e coloca o quê? A ação. O medo é importante? Sim. O medo protege? Sim. Só que o medo em excesso, devido a traumas, histórias, crenças, ele também paralisa, tá? Então, ele vai ter a frequência das glândulas, como eu falei, adrenais. E qual que é a flor? Qual que é a planta aqui? Dente de leão. E o dente de leão, ele faz o quê? Ele dá força e coragem, tá? Olha que interessante. Depois vamos aqui para o chakra umbilical, que não tá aqui, tá? O que ele vai tirar? O isolamento. Então, aquelas pessoas que têm costume de se isolar, de se excluir, né, das outras pessoas, por crenças, por medo, por trauma de rejeição e de abandono. Lembrando que se nós tivermos trauma de rejeição e abandono, a gente vai rejeitar primeiro. Por quê? Porque o nosso cérebro, o nosso inconsciente, ele quer nos proteger. Então, se ele quer nos proteger e ele teve ali um sentimento, ele teve uma percepção de que eu posso ser rejeitada, de que eu posso ser abandonada naquela situação, por aquela pessoa, ele vai me proteger. Então, o que eu vou fazer? Eu vou rejeitar antes, eu vou abandonar primeiro, tá? Como proteção. E aí, o que o chakra umbilical faz? Ele vai tirar esse sentimento de isolamento e vai colocar integração, tá? Glândulas gônadas, flor sabugueiro, flor ou planta, né? Sabugueiro, que faz o quê? Facilita a tomada de decisões. Magnólia integra conhecimento e prática, trazendo autoconfiança. Por quê? Se eu me isolo, porque eu me sinto inseguro. Então, para eu me inserir na tribo, para eu me inserir num grupo, para eu fazer essa integração, eu preciso ter mais autoconfiança, minha autoestima boa, eu preciso ter uma tomada de decisão rápida e facilitada. Eu vou ou não vou? Mas se me rejeitarem, e se eu falar e eu falar errado e rirem de mim, me corrigirem? Não, vai lá e faz, tá? O próximo, gente, o chakra plexo solar, que eu tinha dado uma pincelada sobre ele, tá? Mitiga ou ele retira a frequência da baixa autoestima, tá? E ele vai promover o quê? O não julgamento, tá? Então, aqui nesse caso, como eu disse pra vocês, ele vai ter a frequência saudável do pâncreas, que é pouco falado, né? E ele vai ter a flor camomila, que traz calma e confiança no futuro. A gente fala da camomila, do chá de camomila, como algo simples, né? Como se fosse tomar água. Mas ela tem muita importância, sim, inclusive para o fígado também, tá? E a carqueja, também importante para o fígado. E ela vai fazer o quê? Vai depurar, ela vai filtrar emoções envelhecidas. Eu não falei para vocês dos traumas, que os traumas vão afetar o nosso pâncreas? Então, se eu tenho trauma de útero, se eu tenho trauma da infância, se eu tenho um trauma de abuso, ela vai depurar, vai limpar essas emoções velhas, tá? Envelhecidas. Vamos falar agora aqui rapidinho do cardíaco, tá? O chakra cardíaco, ele vai retirar o ódio e ele vai colocar o amor incondicional. Gente, o chakra cardíaco, ele tem a frequência do timo, né?
Então, o que acontece? O timo tá aqui, próximo ao coração e ao pulmão. Vou dar um exemplo para vocês, que foi o que aconteceu comigo. Uma pessoa que tem um nódulo de mama, que tá faltando esse amor incondicional, que faltou em algum momento um afeto, e ela teve a emoção, o sentimento do ódio em algum momento da sua vida, ela pode desenvolver um câncer de mama, pode desenvolver um nódulo, tá? Então, o que o chakra cardíaco vai fazer? Vai retirar, vai corrigir esse ódio e vai colocar esse amor incondicional, tá? Qual que é a frequência do timo? Qual que é a planta? Orquídea e amor perfeito. As duas facilitam o quê? A capacidade de dividir, combatem o mau humor e a rispidez, né? Da pessoa muito ríspida, muito justa, muito correta. A gente tem que ser correto, mas quando a gente tem um senso de justiça muito apurado, a primeira pessoa que a gente vai fazer justiça é com nós mesmos, né? E depois com o outro. E a gente sabe que não existe ninguém perfeito, né, gente? Então vamos pro próximo. Chakra laríngeo, que ele pega aqui tireoide, garganta, a fala, né? Colocar para fora. Vai corrigir qual emoção? Vai tirar o negativismo e vai colocar o positivismo. Parece bem, nossa, que simples, né? Mas as pessoas que vivem no negativo, né, gente, que são pessoas pessimistas, que nada tá bom, que não vê uma luz no fim do túnel, né? Então, hoje ainda falei sobre isso, tava até comentando, tava falando sobre a frequência, né? Tudo aquilo que a gente foca, a gente atrai. Aquilo que a gente foca, expande. Isso é muito real. Então, se eu focar na doença, na tristeza, na desgraça, é o que eu vou atrair. Pessoas negativas e pessimistas, é assim que elas vivem e vão atrair doenças. Então, ela vai colocar o positivismo. Qual que é a frequência saudável da tireoide? Qual que é a planta ou a flor? Bálsamo. Libera emoções represadas. A serralha revitaliza a autoestima. Por quê, gente? Se eu tiver um problema de tireoide fisicamente, é porque eu tô com uma autoestima muito baixa, é porque eu vivi alguma situação de humilhação, tá? Ou que o meu inconsciente entendeu aquela situação, teve uma percepção que aquela situação eu vivi uma humilhação, tá? Suinã aumenta a capacidade de dizer não. Por quê? Uma pessoa com autoestima muito baixa, ela vai dizer sim para todo mundo. Então, cada sim que eu digo para o outro querendo dizer não, é um não que eu tô dizendo para mim mesma, tá? O próximo chakra, o frontal, ele vai tirar a depressão e vai colocar o quê? A criatividade. Qual que é a fórmula aqui? A frequência, hipófise. Flor ou planta, alfazema, combate a insegurança. O picão, combate a autopunição e a cobrança excessiva, né? Então, quando eu tenho uma depressão, quando eu tenho uma doença autoimune, falando novamente sobre essa questão do ser justo e correto demais, né? Então, eu estou me punindo, eu estou me autoflagelando por algo que eu acredito que eu tenha culpa, tá? E às vezes é só uma insegurança. Lembrando que todas as situações que acontecem na nossa vida, nenhuma delas é por acaso e todas elas vão nos trazer algo de bom, uma lição, mesmo as coisas ruins, tá? Chakra coronário, que também não está aqui, que é desse ponto que eu comentei com vocês, que é o VG20, tá? Ele mitiga, ele vai tirar, corrigir a raiva e vai produzir, vai colocar a frequência da aceitação. Lembrando, né? A raiva, ela também prejudica o nosso fígado, tá? Então, e essa aceitação, gente, não é só com o outro, é com nós mesmos, né? Também vale deixar uma dica aí do Ho'oponopono, tá? É muito importante a gente praticar também. Qual que é a frequência da glândula pineal? Qual que é a flor ou planta? Tem a rosa, que dá a capacidade de amar o outro e a mim mesmo. E o crisântemo, que solta o amor incondicional. Amar incondicionalmente é amar sobre todas as coisas, né? Independente do que eu vou receber em troca ou não. E tem um ponto muito interessante, gente. Inclusive, quem deixou isso para nós foi o Dr. Bá, né? Que foi o
o criador dos florais de Bach, tá? E ele fala que a origem das doenças é proveniente de 7 defeitos do homem. Muitos já se ouviram falar até com outro nome, por exemplo, 7 pecados capitais, né? E eu vou citar para vocês aqui, tá? Então, se a gente parar para analisar, a maioria são 7. Então, são 7 a origem das doenças, são 7 a forma do equilíbrio, são 7 chakras, né? Dentro das terapias, a gente entende que a cada 7 anos a gente tem uma mudança na nossa célula. Nossas células se transformam, se alteram, então a gente vai ter uma mudança comportamental em nós, né? A criança do 0 aos 7 anos é voltada para a mãe, dos 7 aos 14 é pai, dos 14 aos 21 é mundo. Então, assim, a cada 7 anos, a cada 7. Então, esse número, inclusive, não é místico, não é nada espiritualista, mas é real, tá? Então, eu vou falar para vocês aqui a origem das doenças, as 7 origens da doença ou 7 defeitos, tá? Orgulho, crueldade, o ódio, o egoísmo, a ignorância, a instabilidade mental, a cobiça e a gula. A cobiça e a gula estão juntos, tá? No 7º. Se a gente for olhar para cada um desses defeitos, né? Orgulho, crueldade. Então, assim, o orgulho, ele tá junto com a raiva e o ódio, né? O orgulho, ele também afeta o fígado, né? Então, se a gente for analisar cada um desses, a gente vai ver como ele afeta cada parte do nosso corpo, se referindo a órgãos e sistemas, tá? E aí, os 7 caminhos, então, para o equilíbrio e para a liberdade e para homeostase, né? Desse corpo saudável, que é o que a gente mais busca hoje. E é por isso que a gente está aqui. Paz, esperança, alegria, fé, certeza, sabedoria e amor. Então, se falta isso, porque os outros estão em excesso, então precisa ter um equilíbrio. E se os outros estão em excesso, nós vamos ter problemas realmente, doenças, desequilíbrios, tá? Até mesmo um câncer a gente pode desenvolver. Então, isso é o que eu queria deixar como uma curiosidade para vocês. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês também, que é muito interessante. Como nós vamos entrar no tema da iridologia, no conteúdo da iridologia, se um terapeuta resolve trabalhar só com floral, ele não precisa ter todas as formações. Ele também pode fazer só estudar só a frequência, né, o floral frequencial com a iridologia, como atuar, como utilizar, né? E a gente tem um mapa dos chakras na íris. Como assim? Se eu tenho aqui para cada chakra órgãos e sistemas relacionados, eu consigo, olhando um mapa da iridologia, eu consigo identificar aonde estão essas alterações, onde estão esses órgãos, né? Lembrando que a iridologia, ela é uma técnica que analisa a nossa íris através de uma foto e a gente vai ter informações através de marcas, manchas e sinais, né? Lembrando que a nossa íris, nosso globo ocular é um microsistema, então a gente analisa desde a pupila, é de dentro para fora, desde a pupila, íris, esclera, borda pupilar, esclera é a parte branca. Então, sendo um microsistema, tudo que acontece no nosso corpo, fisicamente e emocionalmente, vai marcar na nossa íris, tá? Por isso que eu disse que um trauma vai marcar o nosso pâncreas e a gente consegue verificar pela íris. Então, eu sabendo que existe os 7 chakras, que eu consigo trabalhar com eles, te indicar para te ajudar em determinada queixa física ou emocional, eu posso confirmar o teu problema olhando a tua íris. Eu sabendo onde está cada órgão, eu posso tirar uma foto do teu olho e dizer realmente este problema, essa situação, esse conflito impactou e hoje a gente vê aqui uma informação de uma disfunção física ou emocional que está marcando a tua íris. Então, realmente vai ser o frequencial XYZ que vai estar te ajudando, tá? E aí a gente vai confrontar essa informação com o que o paciente, com o que o interagente traz para nós ali na busca desse equilíbrio e dessa ajuda.
Ok, gente? Para concluir a aula de hoje, eu quero deixar uma dica para vocês. Eu sei que o tema não foi florais de Bach. A gente pode até voltar com esse tema num outro momento. Mas quem trabalha com floral de Bach e tiver aquela tabela com as flores, né, dos florais, como agrímone, aspen, elme, cerato, olive, vine, water violet, enfim, são muitas, né? Pode imprimir essa tabelinha, essa tabela com essas flores e pode anotar, olhar para essas flores e anotar as 3 flores que você gosta mais e as 3 flores que você não gosta. Você pode fazer isso até com o teu interagente, tá? É bem interessante isso. As 3 flores que você mais gosta dessa tabela de flores são questões na tua personalidade que você não gosta em você, mas você tem consciência que você quer melhorar ou mudar. As 3 flores que você não gosta são as flores, são as características que existem em você, né, comportamental, que existe em você sobre a sua personalidade, que você não gosta, mas você não tem consciência dessas características que você precisa mudar. Eu acho isso muito interessante. E para finalizar, eu quero deixar uma frase aqui para vocês, do Dr. Bach, inclusive, tá? Que diz assim: a maior contribuição que podemos dar aos outros é sermos nós mesmos. Como? Felizes e esperançosos. Assim, podemos tirá-los do seu desalento. Então, gente, como terapeuta, essa é a minha maior contribuição. É tentar tirar o outro, quem eu ajudo, quem chega até mim, do desalento, só por eu estar sendo eu mesma. Só por eu tentar manter a minha frequência, a minha alegria, a minha felicidade, a minha esperança e passar isso para vocês. Gratidão. E aí, amigos, gostaram de saber um pouco mais sobre o conhecimento dos florais? Muito legal e muito interessante, né? Vamos conversar agora um pouco, eu vou ouvir agora dar uma aula para vocês, continuando o assunto de aditivos alimentares que já começamos nas aulas anteriores, tá? Hoje nós teremos uma terceira aula que vamos conversar sobre os edulcorantes, também conhecidos como adoçantes. Então sejam bem-vindos a essa aula, acompanhem a carta que está disponível para que vocês entendam aí a conversa. É uma conversa um pouquinho mais técnica, mas são informações importantes que todos precisam saber aí para melhorar a saúde. Então bem-vindos a essa segunda aula. Olá, queridos amigos do nosso curso de naturopatia. Vocês já estão cansados de ver minha cara, né? Todo dia eu apareço. Aí venho, falo. Mas enfim, eu tento deixar a coisa o mais dinâmica possível para ninguém ficar cansado da minha cara redonda de bolacha, tá? Então, bom dia para vocês. Espero que vocês de fato estejam aproveitando do conteúdo do nosso curso e trazendo isso para a realidade da vida de vocês, ao ponto de que vocês possam transformar a vida, a saúde e a qualidade geral da vida de vocês aí de uma maneira positiva. É mais uma vez para mim um prazer estar aqui. Eu sou o Guilherme Freitas, pertenço à coordenação desse curso, a coordenação do Centro de Estudos Holísticos e Naturais São Francisco de Assis, e também colaboro com alguns conteúdos para todos aqui, de acordo com a minha disponibilidade e o meu conhecimento e o que eu posso colaborar para todos também, tá? Bom, eu estou aqui hoje com o meu computador. Eu só vou pedir uma licença para silenciar ele, que eu esqueci. E ele está tocando aqui. Pronto, agora ele vai parar de tocar. Nós vamos conversar um pouco hoje, vamos continuar a nossa aula de aditivos alimentares. Lembra que a gente já fizemos 2 aulas?
E inclusive eu estava no cenário bem bonito da igreja para falar sobre esse assunto. Pois é, eu não pude gravar na igreja dessa vez, eu queria gravar lá. Porém, uma próxima aula eu vou gravar lá também para que nós possamos de novo desfrutar daquele cenário. Hoje nós vamos falar um pouco sobre um aditivo alimentar extremamente peculiar. Esse gera polêmica, é igual eu, gosta de uma polêmica. Então nós vamos falar sobre ele hoje e aprender um pouco mais do porquê também é importante evitá-lo. Nós vamos conversar hoje sobre edulcorantes. Já ouviu falar em edulcorante? Os edulcorantes são os famosos adoçantes, substitutos do açúcar, aí, das versões de açúcar que você tem disponível, que tem poder adoçante e que não são açúcar, né? Para começar a nossa conversa hoje, para deixar a nossa conversa interessante e já um pouco apimentada, o edulcorante ele também é um aditivo alimentar. Ou seja, o que é um aditivo alimentar? Só para a gente reforçar esse conhecimento e não esquecer dessa informação, porque já fizemos 2 aulas, mas a gente sempre reforça o que é necessário. O aditivo alimentar, ele é uma substância, é um componente, é um produto que é somado a um produto alimentício, é adicionado a um produto alimentício, sem a real necessidade de nutrir. Ele não tem a necessidade de nutrir, de somar nutrientes, vitaminas. Então ele está ali presente, mas ele não precisaria estar, tá? De certa forma ele não precisa estar. Mas, de alguma forma, ele é adicionado ou para alterar as características fisicoquímicas do alimento, ou para manter a estabilidade do produto alimentício, ou talvez para adoçar o produto alimentício, como é o caso do edulcorante. Como eu falei para você, ele é um adoçante. O edulcorante também está disponível para você comprar em farmácias, supermercados, lojas de conveniência, aonde você quiser comprar, para adicionar no seu café com leite, por exemplo, ou só no seu café, ou no seu suco, no seu chá, no seu bolo, em especial para o famoso público que sofre do mal da diabetes, né? O diabetes aí é muito utilizado. As pessoas recebem muita recomendação de utilização de edulcorante, né? Por quê? Porque geralmente quem recomenda não quer que você trate esse problema de fato, quer que você aumente o problema. Então é por isso que o edulcorante é indicado para essa situação. Então eu vou trazer esse conteúdo para vocês hoje, novamente aí num ambiente neutro, sem nada na mesa, sem demonstrar nada, para garantir a segurança do conteúdo, a minha segurança e garantir também que todos saibam do que vamos conversar, tá? Gente, o edulcorante, os primeiros edulcorantes químicos já foram descobertos aí há cerca de 150 anos, né? Se você for falar de componentes mais antigos, como os edulcorantes sacarina sódica e ciclamato de sódio, que são derivados do petróleo, já são utilizados há bastante tempo. A indústria de alimentos, desde 1878, 1879, já começou a descobrir essas substâncias e a as utilizar. Então, você teve a disponibilidade disso para adição em diversos componentes, né? Desde produtos alimentícios a também a fabricação de componentes elétricos, componentes eletrônicos, estabilização de produtos, extração de outros componentes para a produção de agrotóxicos, pesticidas, enfim. O edulcorante ele tem funções distintas dentro da indústria que não são só adoçar produtos alimentícios ou ser vendido em alguma farmácia para você adoçar o seu café ou o seu chá, por exemplo. Eu vou trazer para vocês aqui um apanhado geral desses edulcorantes e eu não vou começar falando da sacarina e do ciclamato. Eu vou falar primeiro dos edulcorantes naturais, que são vendidos como bonzinhos, mas não são tão bonzinhos assim. E depois eu vou avançando aí para os piores edulcorantes para a gente conversar sobre isso. Gente, a utilização de edulcorante é extremamente perigosa para a saúde. Eles não fazem nada bem, tá? Nenhum edulcorante tem nenhum benefício nutricional, nenhum benefício para a nossa saúde. Então a gente já começa com a recomendação de que esses produtos devem ser evitados na medida do que você puder, assim como os demais aditivos alimentares que nós já conversamos no nosso curso. Então evite o consumo desse edulcorante para que você evite prejudicar aí a sua saúde e a sua qualidade de vida. Todos os edulcorantes, sem exceção, atrapalham o metabolismo humano. O nosso metabolismo, só para vocês entenderem assim um apanhado, eu vou falar de edulcorante só hoje, mas não vou falar de açúcar. Mas como o edulcorante tenta imitar o sabor do açúcar, ele acaba gerando problemas parecidos do que o açúcar gera no nosso organismo. Por exemplo, o nosso metabolismo acaba ficando descontrolado,
porque ele mexe com as funções hormonais do organismo, né? O organismo fica com as funções hormonais debilitadas, então você acaba tendo problemas de metabolismo. E esses problemas de metabolismo e esses problemas hormonais, primeiro, podem aumentar a sua diabetes. Então, se você sofre de diabetes, o edulcorante pode atrapalhar o seu quadro, ele não vai ajudar em nada. Esse sabor doce não vai substituir o açúcar, ele vai retirar o açúcar, mas ele vai continuar aí gerando outros problemas para você, inclusive para a sua diabetes. Então, se você é diabético, a primeira recomendação que eu faço é que você evite o consumo de edulcorantes, não os consuma, porque eles fazem mal para a saúde, em especial nesse aspecto. E o edulcorante também, ele pode, conforme você vai ficando com o seu metabolismo debilitado, ele vai te conduzir a um caminho inverso do emagrecimento. Ou seja, edulcorante pode te engordar. Então, se você está fazendo uma dieta para emagrecimento, algum problema de saúde que você tenha que perder peso e não está conseguindo, se você estiver usando edulcorante, você vai continuar aí sofrendo desse problema. Por quê? Porque, como eu falei para você, ele deturba o metabolismo, ele lentifica as variações hormonais que o edulcorante provoca na sua saúde, vai fazer com que você some peso ao invés de que você diminui peso. E esse peso vai ser acumulado aí como glicogênio dentro das células de gordura, ou seja, você vai acumular gordura. E tanto a gordura visceral quanto a gordura visceral, que é aquela gordura mais interna, quanto a gordura que fica mais externa mesmo, nas camadas adiposas da pele, que ambas são perigosas para a sua saúde. Então, eu vou deixar aqui um apanhado geral para você dos principais problemas que todos os edulcorantes possuem, para que nós possamos agora falar especificamente de cada edulcorante que eu separei para conversar hoje. Bom, esses são os dois principais problemas do edulcorante hoje, tá? Isso é o que é mais conhecido, que eu falei para você da obesidade e falei para você do diabetes, que eles atrapalham esses dois quadros e atrapalham de verdade, até mais que o açúcar, tá? Não estou falando aqui que o açúcar é benéfico para a saúde, mas você está substituindo o açúcar por alguma coisa igual ou pior ao açúcar, é isso que eu estou querendo dizer para você. Então, nós vamos conversar um pouco aqui sobre os benefícios, os malefícios isolados de cada um, na verdade, porque não tem muitos benefícios, e aí você vai entender aí de acordo com o que você usa e tentar identificar os problemas que você tem e ver se pode estar vindo disso ou não, para que você reduza o consumo, tá? Eu vou começar falando aqui do queridíssimo atual de todas as dietas, de todos os consultórios, as pessoas indicam bastante esse edulcorante, esse adoçante, que é o adoçante de estévia. Vocês já ouviram falar nesse adoçante? Com certeza, né? Eu já recebi indicações de profissionais de saúde que eu confio, falando que o consumo desse adoçante é seguro. O que se entende por um produto seguro? Um produto dentro dos padrões de segurança alimentar. Um produto seguro, supostamente seguro, é um produto que você consome e que não vai gerar nenhum malefício imediato para a sua saúde, ou seja, você vai consumir e vai continuar vivo após consumi-lo. É isso que quer dizer um produto seguro. Não quer dizer que o fato dele ser seguro, que você possa consumi-lo assim desenfreadamente, ou que ele vai fazer bem para a sua saúde, ou até mesmo que você possa consumi-lo em pequenas quantidades, tudo bem? Então, entenda que esse fator de segurança alimentar não quer dizer em nada que aquele produto de fato é saudável para você. Então, quando você ouvir esse argumento, você já fica com o pé atrás, porque eu chego para você e falo, sei lá, isso aqui é um veneno, mas se você tomar uma parte dele a cada 100 partes de água, ele é seguro. É a mesma lógica que eu estou falando para você aqui agora, se aplica para todo produto que é seguro, aí, que tenha o suposto selo de segurança alimentar. Gente, o adoçante de estévia é um adoçante que é extraído de uma planta chamada estévia. A estévia é uma planta nativa aí da América do Sul. Ela é retirada diretamente, ela é colhida e dentro dessa planta existem alguns glicosídeos, que são essa parte que dá esse sabor doce, adocicado na planta. Então esse glicosídeo é retirado, é processado e seco para que ele seja disponibilizado como adoçante para que você o utilize aí na sua residência ou porque a indústria utilize para adoçar os produtos alimentícios que ela precisa. Esse adoçante, ele é 400 vezes mais doce do que o açúcar de cana refinado. Ele é 400 vezes mais doce do que a sacarose.
Por ele ser tão doce assim, uma pouca quantidade de estévia já adoça aí uma grande quantidade de produto alimentício, ou apenas um envelopinho de estévia adoça o seu café, por exemplo. Não existem assim ainda estudos mostrando que pode existir algum malefício para esse adoçante. Como eu falei para você, supostamente, até o momento ele é seguro. O período de consumo, o período que ele é muito utilizado ainda é pequeno para a gente ter um estudo conclusivo, com o passar dos anos, para mostrar que ele pode apresentar um malefício muito grande. Porém, já se sabe, apesar de existirem relatórios, inclusive realizados no Japão, que até o momento não foi acusado nada no que diga respeito a esse edulcorante, já se sabe que ele mexe com o metabolismo sim, ele pode aumentar aí o seu quadro de diabetes e aumentar o seu quadro de obesidade. Então, todo o adoçante atrapalha o metabolismo, atrapalha a sua produção hormonal. E o estévia não está fora disso, tá? Então, só esse fator, para mim, já não torna ele seguro. Então, é um adoçante que a gente precisa também evitar, né? O consumo, mesmo algumas coisas ainda, algumas evidências apontando que ainda não tem nada, mas já está se descobrindo algumas coisas aí também, já estão se descobrindo. Então fique de olho, evite também o consumo desse adoçante. Como eu falei para você, eu estou começando do melhor para o pior. Agora eu vou indo cada vez aí para os piores, né? E o melhor adoçante já atrapalha isso aí, né? Agora tem uma coisa que é relacionada com o adoçante de estévia, que é característico da estévia, que ela abre o apetite. Então o adoçante de estévia também ele pode abrir o seu apetite. Então se tem uma criança aí que está com muito pouco apetite e toma, pode ser que ele coma mais naquele dia. Se você também já costuma ter um apetite muito bom e adoça o seu café, o seu leite, o que você toma aí com adoçante de estévia, pode ser que você ainda tenda a comer mais durante o dia. E isso também pode desfavorecer aí, de certa forma, o seu quadro de obesidade ou não, porque quando a gente fala de calorias, eu não faço mais a minha dieta por contagem de calorias, né? Eu aboli isso da minha vida. Porém, se você come calorias inflamatórias, é isso que te engorda. Então, se você comer grande quantidade de calorias inflamatórias, você vai aumentar o seu peso, porque a sua gordura vai se inflamar. Agora, se você come uma grande quantidade de calorias de produtos bons, aí você emagrece, por exemplo, né? Pode acontecer isso também. Então, é por isso que hoje eu não faço mais essa contagem direta. Mas preste atenção se você está obeso e se você está aumentando aí o seu consumo de calorias, através desse adoçante, pode ser por isso. Então evite o consumo dele, tudo bem? Bom, agora nós vamos sair aí do esteviol, que é um glicosídeo retirado da planta, para falar dos edulcorantes, que são polióis, ou seja, eles são álcoois de açúcar. Então eles têm propriedades aí de álcoois, né? Que são também muito queridinhos da dieta, muito queridinhos dos consultórios, são muito indicados para o consumo de todos, que são os famosos aí que terminam com ol, né? Como, por exemplo, o xilitol e o eritritol. Esses são famosos. Tem pessoas vendendo aí esse adoçante como a revolução do açúcar. Agora nós temos um novo açúcar sem os malefícios do açúcar. Será que isso é verdade mesmo? Vamos conversar um pouco sobre isso agora? Porque, dado o momento que alguém descobre alguma coisa que é supostamente revolucionária, e essa coisa é de comunhão comum, todo mundo gosta de um docinho, né? Todo mundo quer uma maneira de adoçar saudável, porque o açúcar é uma coisa muito consumida. E o açúcar está muito relacionado ao carinho, ao afeto, ao momento de desestresse, ao momento de curtir. Então, por exemplo, eu vou curtir minha família, legal, então domingo vai ter uma moça aqui em casa, eu vou fazer um pudim, vou fazer um bolo, vou fazer um doce, vou receber a minha família, vou comer tudo aquilo ali com eles, vou receber o meu namorado, a minha namorada, vou agradar o meu marido, vou fazer alguma coisa. Então o açúcar ele está presente e está relacionado aos momentos de prazer. Então quando alguém aparece falando, desenvolveu alguma coisa aqui que é melhor, que é tão parecido quanto o açúcar e também não faz os malefícios, aí essas pessoas também começam a vender isso como tão bom ou talvez tão ruim, não sei, depende de como você enxerga isso. Isso vem acontecendo bastante com o xilitol e com o eritritol. São dois álcoois de açúcar que têm um poder adoçante, né? É potente, ele tem bastante aí poder de adoçar um conteúdo. E ele também tem a característica de ser plant-based, assim como a estévia, ele também tem a característica de ser extraído de plantas. Como, por exemplo,
O xilitol, ele é extraído diretamente do couve, por exemplo, né? O couve é rico em polióis que formam o xilitol. A ameixa e a abóbora também são. Então, são extraídos de fontes naturais. O que também remete a entender que ele também não faz tão mal para a saúde. Esses são as fontes naturais. Hoje, o que está disponível para venda, assim, a maioria do xilitol que está disponível para você comprar é extraído do milho, que é uma alteração química através do milho. Então, ou seja, no começo o xilitol era extraído de algumas plantas. Hoje são feitos processos químicos para retirar o xilitol do milho. Então, ele já é processado quimicamente antes de chegar na sua casa. O milho é um cereal muito rico em açúcares, né? E esses açúcares são processados de maneira química e são disponíveis aí como xilitol para você adoçar aí no seu dia a dia, né? Para você utilizar na sua casa. Então não se engane, pode ser que o seu xilitol esteja vindo de milho e pode ser que esse milho seja transgênico e carregado de agrotóxicos aí para prejudicar a sua saúde. Então esse é o primeiro motivo que você já tem que evitar esses edulcorantes polióis, porque eles podem ser extraídos dessa fonte. Bom, o que se sabe sobre esses álcoois? Esses álcoois, ele entra no nosso organismo e também atrapalha a produção de álcoois naturais do próprio organismo, tá? Por exemplo, como o colesterol, os tipos de colesterol. Esse xilitol ou esse eritritol que você consome pode entrar e atrapalhar aí o seu colesterol. Então pode ser que ele fique descontrolado e o colesterol bom abaixe. Por quê? Porque atrapalha a produção disso, fazendo com que isso também fique descontrolado dentro de você. Então, se você está com colesterol muito elevado, evite estes edulcorantes e qualquer tipo de edulcorante também. Ademais, esses edulcorantes aí, eles têm os mesmos problemas metabólicos e ele também é calórico. E essas calorias podem ser inflamatórias, então você pode engordar também consumindo eles, né? Porque eles são mais calóricos do que o de stevia, por exemplo, e são calorias inflamatórias na maioria das vezes. Então, também é outro motivo para você evitar, atrapalhar o seu metabolismo e que essas calorias se tornem inflamatórias dentro do seu organismo. Por fim, esse edulcorante ele é seguro para ser utilizado como pasta de dente, por exemplo. O pessoal adiciona muito esse edulcorante para fazer a pasta de dente. Na pasta de dente pode, por quê? Porque apesar dos malefícios, ele tem uma propriedade anticariogênica. Então ele evita a formação de cáries na sua boca. Então o edulcorante xilitol é bom para isso. Desde que você não engula, que você só sinta o gostinho, escove os dentes e depois você não pode engolir. Se você engolir, aí você vai absorver aquilo ali e pode ter problemas. Agora, para quem é adepto à cultura da escovação natural, que é a escovação onde você não cospe para não desperdiçar as suas enzimas, aí também fica complicado usar uma pasta de dente com esse edulcorante que você vai consumir. Gente, o xilitol, ele é o queridinho, e o eritritol também. Tudo que eu falei para o xilitol serve para o eritritol. Ele também é da classe dos polióis, ele também é extraído de plantas, apesar também de estar sendo extraído do milho. Também não apresenta um índice de toxicidade, ou seja, ele também pode ser seguro para a sua saúde, supostamente seguro, porque eu não considero seguro. Em suma, ele é uma cópia do xilitol. Então, o xilitol e o eritritol são basicamente aí as mesmas coisas. Porém, o eritritol ele é mais fraco. Ele adoça menos do que o xilitol. O xilitol tem um poder de adoçar maior do que o eritritol. E, por fim, também, ambos apresentam como sabor residual um gosto mentolado. Todo adoçante tem um saborzinho residual no fundo, né? Um sabor diferente do que daria se tivesse o açúcar. E esse daqui pode deixar as coisas levemente mentoladas. Tem essa questão também aí, né? Tudo que você utiliza pode ficar mentolado. Eu tô falando desses dois aqui que eles são os mais parecidos. E também, supostamente, não apresenta muitos malefícios, apesar de apresentar, né? À medida que a gente vai avançando a conversa, a situação vai ficando um pouco pior. Eu vou falar agora um pouco para vocês do manitol. O manitol também é um álcool poliol, derivado aí de algumas plantas, né? E esse álcool poliol também é muito utilizado para a realização de componentes eletrônicos. Há algum tempo atrás, muitos transistores, muitas placas eram feitas com uma grande quantidade de manitol.
Porém, em regiões mais quentes, as formigas atacavam esses componentes e os comiam. Então, hoje em dia, a indústria eletroeletrônica retirou um pouco do manitol, justamente para evitar esses ataques de insetos. Porém, ele já foi, por exemplo, ele é um edulcorante que tem várias utilizações, né? Ele tem várias funções, então ele pode ser utilizado além de adoçar. Esse manitol, ele também é muito utilizado como medicamento. Eu estou deixando uma carta disponível para vocês saberem qual que é na indústria farmacêutica, qual que é a finalidade medicamentosa desse componente para alguns tipos de tratamentos. Porém, se a indústria farmacêutica indica para tratar, eu não indico o consumo desse edulcorante para consumo, porque ele pode gerar problemas renais, além de problemas renais, né? E esse adoçante também, ele não é recomendado para diabéticos, ele também piora muito o quadro de diabetes. E já existem estudos feitos pela própria indústria farmacêutica comprovando que a diabetes da pessoa piora ao consumir o manitol. Então, esse edulcorante também é da mesma classe, evite o consumo desse edulcorante para evitar atrapalhar a sua saúde. E só para concluir sobre o manitol também, ele aumenta o risco de infartos e doenças cardiovasculares. Então é bom a gente evitar esse componente, e lembrando que quando todos esses componentes estão lá na planta, eles não fazem nenhum mal para a sua saúde, eles fazem mal quando são retirados e processados para ser utilizados de uma outra maneira. Agora eu vou conversar para vocês sobre o maltitol. Gente, o maltitol é o melhor edulcorante que eu já experimentei. Ele é idêntico ao açúcar e não tem gosto nenhum residual. E ele é até um pouco mais suave, não deixa a garganta da gente meio espremida, sabe? Então é um edulcorante saborosíssimo. Porém, para ele ficar saboroso assim, ele é um poliol também, estou falando aqui tudo de poliol, de álcoois extraídos de vegetais. Para ele ficar super saboroso assim, ele passa por um dos mesmos processos que o açúcar passa, que é a hidrogenação. Então esse maltitol, ele é um edulcorante hidrogenado. E a gente já falou aqui, já começamos a falar aqui no curso, vamos conversar um pouco mais sobre o problema de consumir produtos hidrogenados. Eles são péssimos para a saúde, eles são extremamente acidificantes e cancerígenos. Então, além dos problemas que o edulcorante já apresenta, você ainda vai ter aqui os riscos de consumir o alimento hidrogenado. Então, esse edulcorante aqui, aí a coisa já vai começando a ficar mais feia. Você evita esse edulcorante porque ele faz mal para a saúde de verdade. Não o compre, não o consuma, e se você for comer fontes industrializadas, o menos o possível que tenha a presença dele. Ele chega a formar até fibrose nas artérias, então ele é bem complicado, tá? Evite até um pouquinho dele. Vai um pouquinho de maltitol aí para vocês? Cuidado com isso é perigoso. E aqui a gente já começa a entrar no campo também das doenças psiconeurológicas. Esse adoçante aqui, ele já começa a ocasionar disbioses intestinais. A partir daí, você começa a ter descontroles nas bactérias do intestino, o intestino não começa a produzir os hormônios necessários, ele para de produzir ao invés de produzir em excesso ou em falta, e aí você começa a despertar problemas de depressão, ansiedade, transtorno depressivo compulsivo, atrapalha quadros de autismo, começa a gerar doença de Alzheimer, começa a gerar mal de Parkinson, também está relacionado com esse tipo de adoçante, e produtos hidrogenados. Então já são adoçantes mais perigosos. Evite o consumo do maltitol para a sua saúde não declinar a esse ponto. Vamos falar agora de um edulcorante, que é o último plant-based que eu vou falar para vocês, que é a sucralose, que ficou muito famosa aí, grandes empresas divulgaram como de fato também uma revolução, em especial porque ele adoça 600 vezes mais do que a sacarose. E como é derivado da cana-de-açúcar, tudo também não faria nenhum mal. Gente, esse adoçante já está envolvido em diversas polêmicas relacionadas à saúde. Já existem estudos, evidências mostrando as polêmicas que esse adoçante está relacionado. Além de todos os malefícios que eu falei para você agora, sem exceção, a sucralose tem todos, eu vou falar para vocês mais alguns que podem ser gerados pela sucralose, tá? A sucralose é a que mais engorda. A sucralose ela é altamente inflamatória, então ela engorda demais. Se você está consumindo adoçante de sucralose, você vai interromper o seu processo de emagrecimento, independente da maneira que você esteja fazendo para emagrecer, tá? Como ele é inflamatório, ele inflama a gordura, você pode estar até abaixando o peso, mas está mantendo o seu percentual de gordura ou aumentando. Então evite consumir a sucralose
porque esse é o principal problema. Ele também acumula gordura nas artérias, então as artérias ele pode favorecer o entupimento das artérias, aí você tem esse tipo de problema. Prejudica o funcionamento do pâncreas, ele causa diabetes, ele provoca, tá? Ele não piora o quadro, ele provoca a diabetes. E se você tiver câncer, não é legal não, viu, gente? Para quem está sofrendo aí de câncer, quem conseguiu se livrar do câncer ou quem está querendo se livrar, o adoçante de sucralose não é um amigo. Evite o consumo desse adoçante. Bom, a sucralose é polêmica como eu, mas eu sou um polêmico do bem, tá? E a sucralose é um polêmico do mal. Então, você evita o consumo desse adoçante da maneira que você puder. Não compre, não confie nas empresas que vendem ele falando que ele é algo revolucionário para você, que ele não é, tá? A sucralose também é muito utilizada em produtos dietéticos, então também você evita o consumo desses produtos dietéticos para evitar aí problemas para a sua saúde. E esse era o último plant-based que eu ia falar. Eu vou conversar um pouco agora sobre os adoçantes artificiais, os edulcorantes artificiais mesmo, que já começam a ficar cada vez mais perigosos. Vocês já ouviram falar no acesulfame de potássio? Também que é muito utilizado sem sabor residual e que adoça 200 vezes mais do que o açúcar? Pois é, o acesulfame de potássio apresenta todos os problemas que eu falei para vocês agora. Eu estou deixando descrito na carta que eu estou deixando disponível para vocês lerem sobre isso e aprofundarem um conhecimento. E esse adoçante ele é extremamente maléfico ao sistema renal, tá? Ele é um adoçante químico, artificial, derivado de um ácido acetoacético e de potássio. Então ele se acumula no fígado e ele pode gerar feridas internas, né? Ele pode gerar aí problemas relacionados a nefrite. Ele é um causador também da nefrite. Então ele pode, além de formar pedras, ele pode machucar o seu rim de verdade, machucar aí os seus canais, o seu sistema urinário, fazendo com que você piore a sua situação. Então o acesulfame de potássio já é uma coisa química que você tem que evitar utilizar. Evite a todo custo esse tipo de adoçante. O ciclamato de sódio também é muito conhecido. Tem uma empresa aí que divulgou ele por ele ter 0 calorias, e você já vai saber de quem eu estou falando, e que ele podia ser substituído com segurança. Diversos estudos começaram a aparecer mostrando que ele não é seguro, mas eu não sei o que aconteceu, e eu acho que você também não deve saber, é uma incógnita, que esses estudos foram sendo suprimidos da internet, e a internet agora está falando de novo que esse adoçante não faz mal para a sua saúde. Não acredite nessa informação, tá? O ciclamato de sódio, ele forma uma amina antibiótica, que eu vou deixar o nome aqui para vocês lerem, que é a cicloesilamina, que ela é extremamente perigosa para a saúde, ela é de altíssima toxicidade. Inclusive, ela é tão tóxica que ela é utilizada para produzir herbicidas de jogar na horta mesmo, os famosos agrotóxicos, de tão tóxica que essa amina antibiótica é. E grande parte do ciclamato de sódio é desperdiçado pelo organismo. A pequena parte que fica dentro do organismo é convertida nessa amina e essa amina faz mal para a saúde de verdade. Então, esse adoçante aí, de jeito nenhum, se você vê ele, foge disso porque ele causa câncer, também causa nefrite, causa doenças gastrointestinais graves, problemas neurológicos e hipertensão severa. Então, se você é hipertenso, o seu quadro de hipertensão pode estar sendo piorado pelo consumo deste tipo de adoçante, tá? Bom, junto com o ciclamato vem a perigosa sacarina, que é, assim como o ciclamato de sódio, são derivadas do petróleo. Tudo que é derivado do petróleo você precisa evitar o consumo. Não consuma coisas que são derivadas do petróleo, nem passe na pele, nem use nos cabelos, enfim. Evite o consumo desse tipo de produto para que a sua saúde fique estável. E eu tô dando aqui uma resumida, porque tá tudo na carta e pra gente não ficar falando muito tempo aqui, né? Porque ficar falando também é chato, eu sei. Então a sacarina, ela também é extremamente perigosa. E são edulcorantes, assim como o ciclamato de sódio, a sacarina também é um edulcorante da Arca da Misericórdia. Então já teve tempo o suficiente para estudar e saber que esses edulcorantes não fazem bem. Porém, essas informações estão sendo suprimidas, estão sumindo da internet, e isso está sendo substituído pela informação de que eles são seguros para consumo, desde que você consuma uma quantidade pequena ou uma média quantidade ou uma quantidade especificada de acordo com algum órgão regulamentador.
Cuidado, porque a sacarina é perigosa, especialmente para a saúde mental. Ela acaba com a saúde mental de qualquer um e também está pronta aí para gerar diversos problemas como câncer. Então, como eu já falei de todos os adoçantes, comecei falando mais lá no começo e agora estou resumindo, porque esses adoçantes representam todos esses riscos que eu já falei e esses que eu estou somando a cada um que passa, tá? E em especial, a sacarina está muito relacionada também a doenças cardiovasculares, a infartos, também a acidente vascular cerebral. O sistema cardiovascular sofre muito com o consumo de edulcorantes, né? Por isso que é bom evitar para cuidar da saúde do nosso coração. Nós amamos nosso coração, então queremos ficar com ele bem. E por fim, eu vou falar do edulcorante mais perigoso que eu conheço, que tem todos esses benefícios e ainda mais alguns, que é o aspartame. Já ouviram falar no aspartame? Eu não vou falar muito da origem do aspartame aqui, porque é de uma empresa aí, de uma grande empresa, e eu não quero divulgar sobre ela aqui. Porém, ele é feito de 2 componentes, 2 aminoácidos que somados geram uma combinação perigosa dentro do organismo. Porque quando entra no nosso organismo e entra em contato com o nosso ácido clorídrico e com as nossas enzimas, ele se transforma em metanol, que o metanol é um álcool perigoso para a saúde, extremamente perigoso. E também já são edulcorantes conhecidos, né? Já são edulcorantes antigos. Então você tem condição de saber o quão mal faz isso pelo tempo que já está sendo consumido e pelos benefícios específicos que gerou em cada indivíduo que foi pesquisado e investigado sobre isso. Esse álcool de metano ele é bem perigoso para a saúde. E eu estou deixando para você aqui como que você deve evitar e quais são os malefícios que ele provoca, como a doença de Alzheimer, desbioses severas no intestino, favorece a proliferação de bactérias ruins e de radicais livres que provocam cânceres perigosos, né? Os cânceres provocados pelo aspartame costumam ser bem agressivos e bem perigosos. Então, se você está consumindo esse tipo de adoçante, você está numa situação bem complicada. Evita consumir esse adoçante também, porque a sua saúde aí pode se deteriorar muito através desse item, tá? A obesidade mórbida está muito relacionada com o adoçante de aspartame. Então ele é um adoçante assim que provoca obesidades a níveis tristes, níveis terríveis. Então a pessoa está tomando ele para tentar emagrecer, na verdade está engordando de verdade. E esses 3 edulcorantes químicos também são altamente alérgenos, né? Eles provocam alergias, náuseas, vômitos e feridas na pele. Então se você tem gente que tem ferida sem motivo, aquela pele muito destruída, pode ser que ela também esteja consumindo aspartame ou algum edulcorante químico. Faça para ela evitar o consumo e veja se esse quadro irá melhorar ou não. Bom, gente, e como eu falei para vocês, leiam a nossa carta e evitem consumir esses componentes que eu estou trazendo na aula de hoje, pois eles são perigosos, prejudiciais e só vão atrapalhar ao invés de ajudar você, tudo bem? Eu vou encerrar a aula por aqui, porque ela já está ficando muito longa, já passou de 35 minutos, eu não quero que passe mais que isso. Aproveitem e tirem as dúvidas que vocês quiserem conosco, mandem no WhatsApp oficial ou mandem no meu WhatsApp que já está aparecendo na tela, para que nós possamos conversar melhor e você receba aí orientações de como retirar isso da sua saúde, ou seja, não consumir edulcorantes, né? Procurar consumir as coisas in natura e evitar essa necessidade de adoçar tudo. Nós temos que parar com essa necessidade de comer tudo doce, tudo adoçado e buscar o real sabor dos alimentos como eles são ou como eles foram feitos. Isso também é muito importante. E é isso. Um grande abraço para você, uma boa aula e espero que tenham gostado desse conteúdo. Um tchauzinho! E aí, gente, gostaram dessa aula? Anotem esse conteúdo, é um conteúdo muito importante. Agora, eu fiquei sabendo e vi que a primeira aula sobre cacau foi um sucesso com a Joyce Freitas. Então vamos ter agora a nossa segunda aula sobre o cacau, onde vocês vão aprender aí a processar este incrível superalimento na prática. Então sejam bem-vindos a essa aula e um grande abraço para vocês, né? Vamos dar um tchauzinho pro pessoal e aproveitem o conteúdo. Tchauzinho, viu? Até mais! Olá, queridos amigos do nosso curso, bem-vindos a mais uma aula especial que preparamos para vocês hoje. Vamos continuar falando de cacau, essa incrível planta, esse incrível fruto cheio de benefícios que a Joyce já explicou pra gente na aula teórica, né, Joyce? Sim. E hoje ela vai falar um pouco agora da prática, de como a gente pode processar esse cacau para obtermos esses benefícios todos e melhorarmos a nossa saúde através desse fruto.
A Joyce trouxe uma linda muda pra gente, né, Joyce? Isso. Quer falar um pouco sobre ela pra gente, do cultivo, de tudo? Sim. Bom, temos aqui então o cacaueiro, né? Que ele é nativo, né, dos países da Mesoamérica e que se adaptou muito bem aqui no Brasil, como já foi falado na aula passada. E ele é uma planta que atinge mais ou menos 12 a 14 metros de altura, porém ele também pode ser podado, ele aceita muito bem uma poda e ele é fácil de cultivar, nós podemos cultivar ele num vaso e também um pequeno espaço que a gente tem em casa. É muito fácil, com bastante nutrientes, né? Então num solo bem nutrido, ele vai dar frutos de 2 a 4 vezes ao ano. Então, nós temos aqui agora o fruto do cacau, do cacaueiro, para quem nunca teve a oportunidade de ver essa maravilhosa fruta, né, por dentro, que parece algodão. Então, a partir dessa polpa e da semente, essa polpa que envolve a semente do cacau, ela é muito gostosa, Guilherme. E é nessa parte de fora que está o doce. E essa combinação do amargo e o doce não podem, na verdade, ser separados para o processo do chocolate 100%. Porque o açúcar que tem aqui nessa polpa é que vai dar a fermentação e essa acidez que a gente encontra no fruto, ela vai vai formar o chocolate 100%. Diferente da indústria que muitas vezes retira essa polpa para fazer as geleias, para fazer os doces. Então ele separa e aí a gente não tem todos os benefícios, né? A partir desse processo, como que é feito? Como que a gente vai fazer? Eu posso comer? Às vezes as pessoas perguntam, nunca viram, nunca comeram um fruto. Você pode comer, sim, essa parte branca, que é muito saborosa, como eu disse. Você pode fazer um licor delicioso também. E como que a gente vai fazer um chocolate em casa, por exemplo? Eu pego o fruto, vou comprar no mercado, lógico que talvez você não possa cultivar em casa, você vai comprar no mercado o fruto. E com essa polpa, o que acontece? Você vai colocar num recipiente toda essa polpa junto, sem separar, tá? Sem separar a semente. O ideal é que essa polpa fique numa vasilha como é feito nos modos tradicionais, essa vasilha é um coxo de madeira, tá? É um coxo de madeira recoberta com folha de banana e toda essa semente ela é colocada lá por 3 a 4 dias sem mexer e ela vai fermentando. A partir de alguns processos mais naturais possível, o que acontece? A cada 24 horas é que você vai revolver e misturar. E depois, mais 24 horas, você mexe de novo. E vai deixar ela descansando de 3 a 5 dias, dependendo da acidez que tem esse cacau, por exemplo. Então, o produtor, ele vai saber, porque ele vai mudar de cor. É muito interessante que essa polpa branca, ela vai ficando cor de rosa, que é uma cor linda também, Guilherme. Você vai ver um processo bem interessante quando você faz isso em casa. E depois, ele vai ficando marrom, que é a cor do chocolate que a gente conhece. Quando ele já estiver bem marronzinho, você vai retirar ele desse coxo de madeira e vai espalhar todas as sementes e vai deixar secando no sol, tá? Muitas pessoas colocam no forno. Eu não aconselho e o modo tradicional também não é assim que ensina. A forma tradicional é que você deixe no sol secando bem, sempre revirando, deixando secar. À noite você recolhe, não deixa pegar umidade nem chuva e ele vai secando. Quando ele estiver bem sequinho, você vai ter essa semente aqui, Guilherme, bem escura já, e a casquinha, que seria essa parte branca, vai ser essa casquinha aqui, ó. Como é que ela vai chegar nisso tudo, né? Como é que é essa transformação? É só no sol? Não. Quando você tiver de 3 a 4 dias que você vê, quando você pegar a semente e já perceber que já ela está bem escura, você vai levar ela para uma vasilha, de preferência uma chapa de ferro que
nas regiões da Guatemala, como eu falei, como que é feito? Ele é feito em tacho e no fogão, né, no fogo de lenha, tá? Já na nossa casa, no nosso dia a dia, a gente não tem aí todo dia um tacho e um fogão de lenha. O que a gente tem? A gente vai pegar uma vasilha bem grossa, uma panela bem grossa de preferência, e vai colocar no fogo bem baixo, bem baixinho mesmo. E vai mexendo, coloca as sementes lá e vai mexendo, naquele fogo bem baixinho. Para quê? Para manter todos os nutrientes do cacau, para que nada se perca. E aí mexe bem, deixa tostando bem, ele vai ser tostado e não torrado no forno. Quando você então perceber que as casquinhas estão já estalando, elas começam a fazer barulhinho, porque elas já estão soltando, e aí você já pode tirar do fogo e tirar com a mão a casquinha, tá? Essa casquinha nós não vamos jogar fora, viu? Não pense que essa casca a gente vai jogar fora também, viu, Guilherme? De jeito nenhum. Tudo é aproveitado na cultura do cacau. Essa casca mais grossa, ela fica lá na onde ela foi colhida. Ela não é trazida para a indústria. É muito interessante. Quando você vê um processo de colheita do cacau, vocês vão observar que eles cortam lá mesmo, retiram a polpa e já colocam nos baldes, e essa casca fica lá para que ela tem muitos nutrientes para a própria planta, né? Uhum. Essa casca aqui, ela é super cheirosa, tem um aroma delicioso de chocolate mesmo, e a gente vai poder fazer um chá com essa casca. Esse chá é altamente diurético, tá? Ele é muito bom, tem muitas vitaminas, ele é rico em nutrientes também. Então, nada a gente vai desperdiçar. E como é que a gente vai transformar essas sementinhas aqui naquela pasta do cacau, do chocolate, né? Naquele chocolate em barra. Nós vamos colocar essas sementes num pilão ou num processador, se você não tiver um pilão, ou num processador. E você vai pilar bem e ele vai virar uma massa, tá, gente? Eu não vou fazer isso agora, porque eu não nos preparamos para fazer, mas assim, você já vai perceber que ele é bem molinho, essa sementinha ela é bem molinha, ela quebra bem facinho, tá? Então, num processador caseiro em casa, ou até às vezes pode tentar fazer no liquidificador, a hora que você começar a bater, a misturar ele, quebrar ele já vai formando aquela pasta. Por quê? Porque aqui ainda está a famosa manteiga de cacau que não foi retirada, né? Que a indústria retira e a gente manteve ela aqui. Então essa manteiga de cacau está todinha aqui, então ela vai ficar bem oleosa, bem macia essa massa. E aí a gente vai deixar secando e ele vai transformar no chocolate 100%. Legal, Joyce. Muito, muito interessante essa explicação de como fazer a produção aí desse chocolate artesanal. Então é possível, existe possibilidade, né? Tem que haver aí a questão da dedicação, de querer fazer também para que tudo dê certo. Isso é muito importante, né? Sim. E Joyce, deixa eu te fazer uma pergunta. Você comentou da panela, da grossura da panela. Essa panela, ela precisa ser uma panela de aço, de ferro, uma panela grossa de ferro, por exemplo, ou também existe a possibilidade de se usar uma panela grossa de cerâmica? Olha, o habitual é que possa ser levada ao fogo, né? Uma panela de barro pode ser também, ou como eu falei, um tacho, né? Que é muito usado para fazer esse tipo de processo, porque a torra ela vai ser muito lenta, então dependendo do material que você vai usar, ele vai ficar muito quente, e ele não pode ficar muito quente. Então por isso que é usado o tacho de ferro, né? Que ele mantém uma temperatura sempre igual, ele não vai ficar muito forte, muito quente, porque ele pode queimar as amêndoas, e se ele queimar, ele vai ficar muito amargo. Então por isso que o processo tem que ser bem lento, um fogo bem baixo, bem controlado, apenas para que ele se solte a casca. Então porque o processo que ele já passou de aquecimento foi o sol que fez, né? A temperatura do sol que ele fez. Então agora a gente não quer mais que ele fique torrado, a gente só quer que ele solte a casca.
tá? Exato. Então, por isso precisa ser uma panela, um tacho mesmo de ferro, que é o ideal. Tá bom? Exatamente. Então, a gente então não é ideal, talvez não seria ideal usar a panela de cerâmica, porque o controle de temperatura na panela de cerâmica é muito difícil, né? Exatamente. Não é tão fácil igual na panela de ferro. Exatamente. Temos esse problema. Ô Joyce, e outra coisa também que eu fiquei com dúvida, você comentou do processamento do chocolate, da semente da amêndoa do cacau. Eu acho então um momento oportuno para perguntar, o cacau pode ser consumido sem nenhuma restrição? Qual que é a restrição que a gente deve aplicar no consumo do cacau 100% na nossa saúde? Como todo alimento, nós devemos prestar alguma atenção às propriedades que aquele alimento tem e que tipo de pessoa que pode usar, qual é a saúde daquela pessoa, em que estado ela já está, né, de saúde. Se ela é uma pessoa 100% saudável, por exemplo, uma criança que você já quer desde pequena ensinar que ela consuma o cacau ou o chocolate orgânico, então nós vamos também ter que observar essa criança se ela é 100% saudável. Quais são as restrições para a gente observar? É que a pessoa tenha uma saúde perfeita, saudável, não tenha problemas no coração ou tenha feito já alguma cirurgia no coração. Por ele ser um vasodilatador, temos que prestar muita atenção, ele vai fazer o seu coração dar aquela bombada, vamos dizer assim, como ele é um alimento super energético, então o seu coração ele vai bombar muito rápido, ele vai ter uma aceleração a mais, né? Então temos que observar isso. Temos que observar também a quantidade de oxalato que tem o cacau. Então pessoas que têm problema renal, que são tem tendência à produção de cálculo renal, tem que observar também. Puxa vida, mas ele nunca vai poder tomar? Claro que ele vai tomar, dentro de doses menores, não pode ser diário, né? Vamos estar sempre acompanhando essa pessoa para que ele possa usufruir, ter esse sabor todo, né? Ter esse aproveito todo dos nutrientes, mas ele também tem que observar. E as gestantes, né? As mamães também temos que ter vamos dizer, um certo cuidado a estar consumindo o chocolate 100%. Certo. Principalmente, uma coisa que você trouxe bem interessante, que o cacau tem alguns oxalatos, né? Exatamente. E eles podem gerar alguns cálculos, ele pode piorar a situação de cálculos, né? Sim. E se você tem uma predisposição, você come menos para não formar cálculos em você. Exato. Porque aí formando cálculo, aí pode ficar preso lá no rim, tudo, e aí tem aquele problema, aquelas dores, né? E ainda ele está muito relacionado aos rins porque ele é diurético. Ele tem uma certa quantidade de cafeína, muito pouco, porém a cafeína nós sabemos que ele é diurético também. Então, o que acontece? Quando a pessoa começa a consumir muito algum produto diurético, seja um chá, ela já pensa assim, eu tenho pedras nos rins, eu vou tomar chá. É muito perigoso se esse chá for diurético, altamente potente, o que vai fazer? Vai fazer essa pedra sair do rim. E não é interessante que as pedras saiam do rim, porque a gente não sabe o tamanho que ela está e vai acabar parando no canal e vai ter que a pessoa se submeter a uma cirurgia urgente aí, que é o que aconteceu comigo, né, Guilherme? E fora as terríveis dores que podem dores provocar, né? Então, os cálculos renais são altamente dolorosos. Eu nunca tive mas você pode falar, né? Exatamente. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o chocolate, cacau 100%, né? Cacau 100% nesse aspecto. Então, consuma com moderação. Inclusive, aqui vai mais uma vez, vamos falar do nosso amigo pêndulo, né? É importante que você utilize o pêndulo. O pêndulo é um instrumento que a gente divulga de utilização, que ele vai saber de você o quanto você pode consumir. Então, assim, não vou comer porque corre um risco. Não, usa o pêndulo, pergunta para ele, confia na informação, Exatamente. que ele vai trazer com exatidão o que você pode fazer ou não aí para melhorar a sua saúde. E essa aula de cacau tá interessantíssima. Também tô vendo umas especiarias na mesa, né? Isso. São as especiarias que nós comentamos na nossa aula teórica, que eram muito utilizadas, né, Joyce? Exato. Então, assim, quanto mais especiarias naturais e orgânicas você colocar junto do seu cacau, né, para você ter o seu chocolate aí
100% que você queira e depois para você fazer uma bebida bem gostosa, bem saudável, você vai utilizar sempre os produtos naturais e orgânicos. Eu trouxe aqui um pouco do urucum, que a gente já conhece em outras aulas aí do curso de naturopatia, que foi maravilhosa também. Eu uso bastante, então tá esse daqui. Foi eu mesmo que processei, que fiz todo o processo até chegar no pozinho do urucum para a gente estar usando hoje. Eu tenho aqui a canela, que a gente vai usar um pouquinho também para a gente fazer o nossa bebida. E eu trouxe um pouquinho de cardamomo. Eu não achei a semente, essa eu já comprei em pó, mas se você puder comprar a semente e fazer o pozinho do cardamomo para você estar misturando, podendo fazer na bebida. Outra coisa que eu queria colocar, é bem interessante, todo mundo fala, nossa, mas como é que eu vou tomar então o meu café da manhã com o nosso chocolatado que eu estou sempre acostumada, né? Como é que vai ser, né? Essa mudança, essa transição? A partir do momento que você optar para ter um cacau 100% na sua mesa, você tem opções de comprar, tá? O cacau, ele já dessa forma, você não precisa fazer todo esse processo, tem a venda nas casas de produtos orgânicos, já tem dessa forma. Então você só vai colocar no seu processador ou vai pilar e vai deixar ele em forma de pasta, porque é assim, se você pilar um pouquinho, ele já vai transformar no pó, tá? Agora, se você pilar muito, ele vai virar uma pasta, por conta da manteiga que eu falei. Então, se você quiser o chocolate em pó para você colocar no seu dia a dia, para fazer uma receita, é só não pilar muito, tá? E aí, o que a gente vai fazer no café da manhã? Nós vamos colocar esse pó no leite? Jamais. Qual é a opção, então? O que você sugere? Agora essa pergunta é para você. É pra mim. Gente, olha aí. Eu sugeriria o fluido universal que Deus deixou pra gente, a água, certo? Água. Nada mais, acertei. nada além de água. Gente, nós vamos usar água quente, tá? Somente isso, água quente. É como nós vamos fazer um chá. Então, esse licor dos deuses, nós vamos fazer mesmo um chá. Então, nós vamos usar a água quente e o cacau 100%. E hoje nós vamos usar aqui umas especiarias, mas eu posso também ser só dessa forma, tá? Somente ele na água e tomar no seu dia a dia. Exatamente. Então, E importante, a quantidade. Quanto é que a gente pode tomar, né, no nosso dia a dia? Vamos, voltando a falar de uma pessoa saudável, que ela já sabe que ela pode ou ela quer começar, nós vamos sugerir 10 gramas para ela começar com uma caneca de 200 ml de água quente. 10 gramas desse cacau, a gente vai ralar, vai colocar na água, tá bom? E a gente já vai preparar esse delicioso e saboroso licor dos deuses. E eu estou ansioso para experimentar. Não perca. Bom, então estamos aqui agora com o preparo, né, do cacau, pra gente fazer aqui. Gente, eu já lavei as minhas mãos, não estou usando luvas, né, não estou usando os equipamentos aqui, porque é somente uma demonstração para a aula, tá bom? Então, nós vamos pegar aqui agora o nosso chocolate 100%, e fazer dessa forma aqui, para ficar mais fácil para que ele derreta, tá? Então, nós vamos ralar ele, picar aqui bem picadinho, tá bom? Então, como eu comentei, se uma pessoa tá querendo fazer esse processo de transição para deixar o chocolate, né, que ela tá habituada, ela pode iniciar, então, com 10 gramas, tá? Uma colher, mais ou menos uma colher de sopa comum, equivale aí mais ou menos 10 a 12 gramas, né? Então, ela pode iniciar tomando uma colher por dia, tá? Eu vou colocar aqui um pouquinho mais. E aí, nós vamos preparar o nosso chá, né? De chocolate, chá de cacau. Eu vou colocando aqui. Eu tenho a opção ainda para quem vai começar a largar o doce, adoçar com um pouquinho de rapadura.
Ou ainda, você pode adoçar com um pouquinho de mel, tá? Não vamos colocar bastante, eu vou colocar só um pouquinho para vocês verem como que a gente faz isso. Eu posso colocar esse pouquinho aqui, tá? Que é o equivalente a uma colherzinha para uma colher de sopa. Então, uma colherzinha de rapadura já bem picadinha. Eu vou colocar uma pitadinha. De pimenta caiena. Só uma pitadinha, tá, gente? Para que o chocolate faça essa combinação para ativar, tá? E eu vou colocar hoje aqui nessa receita um pouquinho de canela. Já caiu aqui um pouquinho. Eu trouxe aqui também um pouquinho de cardamomo, porém eu não vou usar, tá bom? Mas fica sempre a lembrança, você vai dosando, experimentando que quantidade você gosta. Por exemplo, se você gosta mais de canela, você pode colocar mais canela. A pimenta eu não aconselho que você comece com muito, porque ele vai acelerar muito o coração, ele vai te dar um calor, né? Então precisa maneirar na pimenta. E você pode ainda colocar uma pitadinha da fava da baunilha, né? Sempre colocando não um extrato e não nada processado. Mas se você encontrar a fava, eu não encontrei aqui na minha região para comprar, mas se você tiver, você coloca também uma pitadinha, que é só uma pontinha da fava da baunilha para colocar aqui. Simplesmente isso, só isso. Eu vou dosar aqui na minha caneca aproximadamente 150, tá? Então veja bem, eu tô colocando uma dose pequena para quem vai começar, tá bom? Então mais ou menos 12 gramas de chocolate, 150 ml de água quente. Coloquei e vou mexer. Gente, o aroma aqui tá maravilhoso, vocês precisavam estar aqui para sentir, ó, o cheirinho. Você pode também usar um mix para bater, você pode colocar no liquidificador para bater ele, que ele vai ficar bem espumante, que fica bem saboroso, delicioso. Então você dissolveu bem essa mistura aqui que a gente fez, mexe bem, como eu falei, você pode estar batendo no liquidificador. E aqui nós temos então uma bebida feita, né, com o chocolate 100%, que fica maravilhoso, tá bom, gente? Olha, outra opção é o melado e o mel, que a gente pode estar usando para adoçar, muito pouquinho para quem vai fazer essa transição, para deixar o açúcar. E também a pessoa vai estranhar, né? Porque o que acontece? Ela está acostumada a tomar o chocolatado dela de manhã com leite. Qual é a outra opção que eu vou dar para essa pessoa possa estar fazendo essa mudança na alimentação? É usar os leites vegetais. Leite de aveia, leite de amêndoa, que você pode adicionar também, que fica muito saboroso, vai ficar incrivelmente gostoso. Eu não podia deixar de aparecer aqui na melhor hora para experimentar esse cacau, né, gente? Eu não sou desses que vai embora sem experimentar o produto, né, Joyce? Então, gente, o cheiro de cacau com algumas especiarias tomou conta do ambiente. E parece, pelo cheiro, fica uma bebida bem gostosa que daqui a pouco eu vou experimentar, né? Eu vou dar o feedback para vocês. Joyce, deixa eu te fazer uma dúvida. Eu estava ouvindo você comentando também você falou sobre a dosagem mínima, que é 10 gramas, para quem está começando a fazer a introdução do cacau, né? Levando em consideração aí tudo o que a gente já conversou, da saúde, se está bem do coração e se está bem do sistema renal. Qual que é uma outra dosagem que poderia ser administrada para qualquer situação além dessa? Isso. Inicialmente, então, para a pessoa estar começando, experimentando, como eu falei, 10 gramas e o máximo 40 gramas no dia a dia, tá? Então ela vai dosando aos poucos, vai aumentando a dose e no máximo ela não é aconselhável que ela passe dos 40 gramas. Por quê? Como eu falei, o cacau, ele é um alimento, tá? Que também ele traz muita energia
e ele vai se sentir muito acelerado no dia a dia. E essa aceleração, ela vai para o dia inteiro. Não é como você tomar uma canequinha de, por exemplo, de café, você está cansado, está meio sonolento, você toma um golinho de café e aquele soninho vai embora rapidamente, mas depois ele volta. Com o cacau é diferente. Você toma ele de manhã e durante o dia todo você vai ter essa disposição, o cansaço vai embora realmente e você vai perceber uma energia diária no seu organismo, uma disposição que é importante também, que eu até vou aconselhar, que eu acho muito engraçado, que a pessoa tiver algum problema de coluna, o que tem a ver? O que tem a ver que ela vai querer dançar, pular, correr, e ela vai ter que tomar cuidado, porque a disposição que dá a bebida do cacau, as pessoas têm que tomar cuidado e lembrar que o corpo ainda está se acostumando, se habituando com toda essa energia que ele está recebendo. Então ele vai estar muito disposto para ele trabalhar o dia todo, para ele correr, para ele ir para uma academia, ou até mesmo, e ainda vale lembrar que ao mesmo tempo que ele tem todo esse potencial energético, ele também é um relaxante muscular. Então, ao mesmo tempo que ele está te dando essa energia, ele está te relaxando. E é interessante a gente observar que nós aqui do Brasil, aqui do Ocidente, nós temos uma mente acelerada. E o corpo nosso é mais parado. Nós trabalhamos muito sentados, nós ficamos o dia todo em frente ao computador ou à televisão. Então nós não temos o hábito de agitar o corpo. E o cacau, ele dá essa inversão, porque a nossa mente precisa estar tranquila, precisa estar relaxada e o nosso corpo é que tem que estar ativo. Então, essa transição realmente ela vai mexer bastante com a pessoa. Então, é interessante que ela comece com as 10 gramas e vá até 40. Porque se ela tomar mais de 40, o que vai acontecer? Ele vai ficar hiper acelerado, né? E pode trazer outros problemas que a gente nem imagina, né? Alguma outra dor de cabeça. Isso é importante ressaltar que ele pode dar dor de cabeça para a pessoa que está começando a colocar o cacau, né, no seu dia a dia. Então, ele tem que ser dosado, tudo sempre na dose certa. E outra opção que eu quero falar é sobre essa opção de estar tomando o chocolate, já que a pessoa está acostumada a tomar o leite dela, né, todo dia, toma leite com achocolatado, para ela fazer essa transição, ela pode estar tomando com um leite vegetal. Isso que eu ia perguntar agora, ela já respondeu a minha pergunta, então... Um leite vegetal de origem natural, né? Um leite que não tem aditivo químico, aquele monte de coisa para engrossar, né? A gente sabe que tem uns leites complicados aí, né? Isso. Então o leitinho vegetal pode ser utilizado, que eu, por exemplo, eu uso leite de coco que eu mesmo faço. Fica muito bom. Fica muito bom, né? Fica então... ótimo. E também pode ser um leite de coco e também pode ser o leite de aveia ou outro leite vegetal que a pessoa tem hábito já de fazer e ela pode estar fazendo junto. Como de castanha também, por exemplo. De castanha também fica muito bom. Fica muito bom. Que legal. É isso, gente. Essa aula aqui foi uma aula bem legal. E agora, será que eu posso experimentar um pouquinho desse chocolate? Eu acho que você vai gostar. Então agora eu já vou fazer o teste aqui para todo mundo ver, né? Eu não vou perder essa oportunidade. Eu gosto bastante de chocolate também. Eu nunca fui muito viciado em achocolatado não, mas em chocolate, bombom, esse tipo de coisa, essas besteiras cheias de coisas químicas eu já fui. Também me desviciei, graças a Deus. Recomendo que todo mundo faça isso e opte por fontes naturais. Isso aí. Muito bom. Não tá faltando açúcar, tá com açúcar na medida certa, né? Pra quem quer trazer ainda um pouco do adocicado, tudo. Agora quem tá muito viciado em açúcar vai ter que colocar um pouquinho mais. Vai ter que colocar mais. Mas enfim, gente, vamos reduzindo aí a quantidade de açúcar. A rapadura é um adoçante melhor, como a Joyce disse, né? Uma opção, a rapadura, o melado de cana e o mel, para quem consome o mel. Açúcar, enfim, vamos ter aula de açúcar ainda, né, Joyce? Em breve a gente vai falar de açúcar no curso ainda, a gente vai saber um pouco sobre isso. Joyce, mais alguma coisa que você gostaria de trazer pra gente? Mais algum conhecimento? Eu vou tomar mais um golinho do meu cacau, porque eu gosto. Bom, eu gostaria de estar falando para os alunos que estão assistindo a aula. Eu deixei algumas referências na cartinha. Tem alguns vídeos bastante interessantes. E pesquisem mais sobre esse alimento, que nós não temos o hábito ainda, mas eu tenho certeza que daqui para frente, como diz a profecia, o cacau está retornando.
Exatamente, gente. E com o retorno do cacau, retorna também a nossa saúde. Exatamente. E um grande abraço para vocês. Espero que tenham gostado desse conteúdo sobre o cacau e o aproveitem aí mais no dia a dia de vocês. Um grande abraço, né, Joyce, para eles. Ah, Joyce, uma coisa interessante que a gente não pode esquecer de falar também, que eu já ia esquecendo. Você comentou que também vai em breve administrar um curso do cacau aqui no seu espaço? Fala pra gente um pouco sobre isso. Sim, sim. Em breve nós teremos aqui o curso sobre o cacau, que é um curso bem completo, que nós vamos falar bastante sobre a história, sobre toda esse segredo que por anos, né, por décadas ficou escondido, né, do cacau. A gente fala bastante, né, no nosso curso, e nós vamos aprender muito mais outras especiarias que a gente pode combinar, né, com o cacau, e também muito mais sobre os benefícios para o nosso corpo. Exatamente. Então agora vão aparecer aqui todos os contatos da Joyce, tá? O telefone dela, para você entrar em contato e conversar um pouco mais sobre isso também, caso você se interesse nesse curso. Lembrando que a Joyce está em Sorocaba, então todos de Sorocaba e região podem participar com ela, tirar as dúvidas e também participar aí dos eventos com ela. Né? E eu também posso estar indo até a sua cidade, se você me chamar, né? Exatamente aí. Que eu posso estar ministrando esse curso em outras cidades também. Exatamente. Então entre em contato com a Joyce e converse mais com ela sobre isso. E um grande abraço para vocês e um tchauzinho. Tchau.